Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal. Neste vídeo aqui eu compartilho com você uma segunda ideia de como reaproveitar parte de uma janela Sasaki. Aquela que ia para o lixo, mas que foi transformada numa moldura decorativa. Faça um reaproveitamento de tábuas de pallet. Você vai aprender como mudar a tonalidade da madeira, deixando ao seu gosto e dando um aspecto mais nobre a madeiras muito simples. E também uma técnica de envelhecimento com betume. Pessoal, como vocês podem ver aqui, eu tenho vários tipos e tamanhos de madeiras diferentes sobre a mesa. São madeiras de reaproveitamento de pallet. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um preenchimento desse espaço aqui que vocês estão vendo aqui atrás. E para fazer isso, eu vou cortar essa peça aqui, num tamanho que ela se encaixa aqui dentro desse quadrado. E na hora de preencher todo esse espaço aqui, eu vou encaixando a madeira conforme a necessidade. Às vezes eu vou precisar de uma tábua mais larga, outras vezes mais estreita, até preencher todo o espaço. É claro que eu tenho aqui uma boa margem para trabalhar, porque tem uma borda bem grande aqui, ó, de mais ou menos aqui 1,5 cm de cada lado e mais 1 cm aqui na lateral. Então eu tenho bastante espaço para trabalhar. Uma coisa que seria bacana é se a gente tiver as madeiras todas na mesma espessura, né? Aqui, por exemplo. Mas se não tiver, não tem problema, dá para fazer o projeto também. Eu vou fazer uma aplicação de betume, se você tem dúvida de como trabalhar com betume, então assista esse vídeo até o final para você não perder nenhum detalhe. E depois eu vou fazer uma pintura especial. E antes de dar continuidade ao projeto, eu sempre dou uma boa lixada nas peças. Por se tratar de peças de reaproveitamento, essa, por exemplo, aqui contém areia e terra, então isso danifica o corte da serra. Aí não se esqueça que as madeiras de pallet contêm muitos grampos, então tome bastante cuidado. Vamos lá? Ó, como vocês podem ver aqui, essa madeira é de eucalipto. Aqui contém um prego, então eu preciso tomar bastante cuidado. Neste caso aqui não vai interferir, porque eu vou cortar aproximadamente aqui 1,5 palmo mais ou menos. Já essas outras duas aqui são de pinos, estão sem prego. Então o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma boa lixada. E aqui eu vou usar essa lixa que eu adaptei na furadeira. Aqui, para não perder muito tempo, eu lixei apenas a parte que eu vou usar. E aqui eu vou dar uma dica legal também para vocês deixarem a madeira pinos com uma cor mais nobre, mais bonita. Então essa aqui, por exemplo, é um eucalipto, né? Esse é um eucalipto, você vê que tem uma cor avermelhada, muito bonita, né? O tamanho que eu preciso, exatamente 29 centímetros. Pessoal, aqui eu já colei as tábuas. Então lembrando ó, que eu tenho que fazer um quadrado de 29 centímetros. Aqui, por exemplo, esse aqui eu tenho um pouco mais, então eu vou precisar tirar um pouquinho aqui dessa borda. E nessa posição aqui eu tenho 28,5, né? Lembrando que eu tenho uma margem para trabalhar entre 27 e 29 de um determinado lado dessa peça. Então aqui para colar isso daqui, ó, eu recomendo que vocês usem a cola branca, né? Por ser mais econômico, mas aqui como eu quero fazer uma coisa rápida, eu vou utilizar aqui a cola instantânea da Pegamil, que é um bonde. Então é só aplicar aqui. E depois juntar as duas partes, que vai colar imediatamente. Ó, é só aplicar a cola instantânea da Pegamil. E juntar as duas partes. E agora aqui uma outra dica para vocês melhorarem o processo. Eu vou virar aqui do outro lado para agilizar o processo e dar mais resistência e secar ainda mais rápido. Você pode aplicar o bonde da Pegamil e imediatamente trabalhar com bicarbonato em cima. Isso serve também para técnicas de reparo, para preenchimento, quando você precisa de um preenchimento, que não é o caso aqui. E até para colar materiais que tem mais difícil aderência, por exemplo, um metal com outro. E aqui, cumprindo o que eu prometi a vocês, eu vou mudar aqui a tonalidade desse pinos. Lembrando que pode deixar assim, fica bonito também esse contraste de cores de madeira. Mas só aqui para dar um toque especial, ó, é só passar tinta acrílica diluída em água. Ou qualquer outra tinta, né, desde que seja bem diluída. Inclusive, você pode aproveitar aqueles restos de tinta óleo que você de repente tem em casa e não sabe como usar. Então veja que você consegue dar um aspecto mais rosado para a madeira, né? Você vai mudar a tonalidade de acordo com o seu gosto.
Bastante água porque a intenção não é cobrir a cor da madeira, e sim dar uma tonalidade mais nobre, né, para a madeira pinus. Tá? Esse é o pinus e esse aqui é o eucalipto. O eucalipto também você pode mudar se você quiser. Por exemplo, aqui ó, eu vou dar uma pincelada aqui de cereja com marrom. Então veja que vai ficar já com uma cor mais acentuada. Ó, bastante água. Olha que bonito. E aqui um pouco de marrom. Mas você pode também usar. Então vamos trabalhar aqui com um pouco de azul. Esse é um azul petróleo, que é aquele azul misturado com preto. Que também fica muito interessante. Olha que bonito esse contraste. E aqui vamos passar o azul sobre a madeira pinus. Naturalmente, a madeira pinus contém uns veios, né? Esses veios aqui costumam ser mais duros e mais fechados. E essa parte mais clara costuma ser mais porosa e mais macia. Então ela absorve mais a cor e já fica já aqui com esse desenho bonito, né? E aqui nós vamos trabalhar com violeta, que vai lembrar aquela madeira roxinho. Aqui eu estou utilizando a goma laca incolor, mas você pode utilizar também a goma laca indiana. Isso é um impermeabilizante à base de álcool. Aqui é muito importante você usar um pincel de cerdas naturais, como esse aqui por exemplo, ou também um pincel de crina. Porque por ser um produto à base de álcool, você precisa fazer a limpeza depois no álcool. Então se você usar um pincel sintético, vai danificar o seu pincel. Pode aplicar 2 demãos, que vai proporcionar mais brilho, mas uma demão já dá para a gente trabalhar em cima. E agora eu vou fazer aqui a aplicação do betume após a secagem da goma laca. Então veja que é um produto super concentrado, pastoso, e aplicando a goma laca evita absorção e você pode inclusive até remover o excesso depois com um papel ou um trapo. Então fica um acabamento mais bonito, sutil. Então você pode aplicar o betume puro, né, direto na madeira sem a impermeabilização, quando você quer fazer uma impermeabilização especial, né, como foi feito na Arca de Noé. Neste caso aqui a madeira vai absorver o betume, fica mais escuro, você não consegue fazer a limpeza, né, total e fica com melhor impermeabilização. Então dependendo da situação, você pode usar assim, dessa forma. Mas aqui a gente quer só esse acabamento sutil, então a gente passa o betume e em seguida limpa o excesso com trapo, que fica super bonito. Proporciona brilho e também proteção à madeira. E você pode também usar o betume diluído. Eu diluí com água ras. Então neste caso aqui ele fica mais líquido, fácil de aplicar. E você nem precisa remover o excesso com um papel. Mas pode ser feito também. Então veja que agiliza aqui o processo e se torna mais econômico. E agora é só colocar aqui o cacto. Nessa peça aqui eu poderia colocar também um cacto, mas eu vou fazer uma pintura. Assim como eu poderia fazer uma pintura também em todas as outras. Existem N possibilidades, né? E também a gente pode variar aqui o motivo que serão pintados, sempre. Toda vez que eu vou transferir um risco, coloco uma fita para segurar o risco, para que ele não se mova. E também coloco só de um lado, para que eu possa levantar e ver se o risco está sendo transferido ou não. Vai transferir sobre fundo claro, use carbono escuro. E vai transferir sobre fundo escuro, use carbono claro. Coloca aqui embaixo e transfere. E aí vamos conferir. Eu consigo ver aqui bem suave o risco amarelo, então depois eu dou uma realçada nele com lápis, para então fazer a pintura.
Eu vou utilizar aqui um pincel redondo, pincel chato macio e também um pincel liner para fazer acabamento. A referência desses materiais eu vou deixar lá na descrição do vídeo. E eu estou utilizando aqui tintas acrílicas foscas. Eu vou começar fazendo um fundo branco aqui no desenho, para facilitar a cobertura e para que as cores também fiquem mais vivas depois. Então faz um fundo branco de forma livre, aleatória, até para a gente conseguir visualizar melhor aqui onde está o desenho. Também pode usar o pincel redondo para fazer o fundo em determinadas áreas, pode ser muito eficiente. Eu comecei aqui aplicando o amarelo limão na parte da barriga, da coxinha aqui do papagaio e também o rabo. Aqui é uma pintura livre, se você não tiver muita prática, você vai olhando na referência, que é muito importante uma referência, e vai colocando as cores no seu devido lugar. Agora sobre o amarelo eu vou colocar aqui o verde. Então normalmente quando eu vou aplicar o verde, eu aplico o amarelo antes, porque fica uma sobreposição de cores muito bonita. Vai ficar com esses nuances, né, de verde mais claro para o mais escuro e algumas partes com esse amarelado. Então o pincel redondo aqui ele já vai dando o formato de pena. Normalmente eu começo de baixo para cima e sobrepondo, mas às vezes também eu coloco de cima para baixo. Aqui um pouquinho mais de verde para escurecer mais e para dar aqui um aspecto de sombra. Alguns detalhes mais minuciosos você pode fazer com um pincel menor. Onde você quer mais luz, pode aplicar mais amarelo. Novamente aqui o amarelo limão, com um pouco de branco. Sobre o amarelo limão, eu vou aplicar aqui o amarelo ouro. E sobre o amarelo ouro, vamos aplicar aqui um vermelho. Se você aplicar o vermelho direto sobre o branco, ele vai ficar rosado, o que não é interessante para essa pintura aqui. E aqui umas pinceladas de azul. Então é legal você ter uma referência e aí ir aplicando a cor no seu devido lugar. E aqui novamente o verde. Ó, veja que aqui eu posso sair um pouquinho fora do risco, não tem problema. Como já dá essa ideia aqui, dessa pincelada de branco que eu dei, ó. Porque normalmente quando tem o vento, as penas ficam voando, né? Elas saem do seu devido lugar. Ó, pode dar umas pinceladas de amarelo, que vai dar mais vida. Um pouco mais de verde aqui. Pintura é liberdade. Você não precisa se prender 100% à sua referência. Aqui pode pincelar também nesse sentido, para dar mais sentido de pena. Veja que eu estou aqui com um pincel chato, e pincelando assim, ó, como se fosse letra U. Agora aqui vamos colocar um pouquinho de amarelo novamente. Veja que eu posso descer aqui o amarelo em cima do verde, não tem problema. Aqui vou colocar um pouquinho mais de amarelo. As cores se fundem. Agora aqui eu vou colocar um pouquinho de azul. O azul, quando ele começa a se fundir com o amarelo, a gente cria a cor verde, né? Como você pode ver aqui, vai do azul para o verde. E agora nós vamos fazer o detalhe final. Então eu vou colocar aqui agora um pouquinho de preto com branco para fazer o bico do papagaio. Aqui eu vou trabalhar com amarelo. E agora o preto. Eu vou guardar a secagem para poder fazer sobreposição aqui do olho.
Agora eu tenho aqui uma mistura de preto e branco, que é um cinza novamente, pra gente fazer aqui os pés. São 2 dedos para frente e o dedo interno ele é menor do que o dedo externo. Então esse aqui um pouquinho mais longo. E aqui o tronco eu vou fazer uma mistura de vermelho, preto, verde, para dar aqui um tom puxado pro marrom. Um pouco de branco, bastante água, que ela se encarrega de fazer o efeito de galho pra gente. Um pouco mais de marrom, um marrom bem escuro na parte de baixo. Aqui um pouco de branco com azul, bem diluído. Agora eu vou guardar a secagem e fazer a aplicação do verniz nessa área aqui. Eu espero que você tenha gostado dessas ideias. Muitíssimo obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.